Um prazer estar aqui mais uma vez, Geraldinho. Hoje a gente vai tratar sobre o tema fecaloma. Fecaloma é uma condição que ocorre quando fezes ficam endurecidas e retidas no intestino de animal. Dr. Robson, quais os sintomas do fecaloma em animais? Geraldinho, primeiro, o fecaloma, né, como você falou, ele é uma dificuldade, é um problema que existe quanto ao animal conseguir defecar. As fezes ficam ressecadas, ficam presas, muitas vezes fezes de grande tamanho, que não passam, né, na questão ali da pelve do animal, não passa no ânus do animal, consequentemente elas ficam ali retidas e o animal começa a apresentar os sintomas de ficar na posição para querer defecar e não consegue, né, fica ali sentindo dor, curvado, com bastante incômodo e de dificuldade. O fecaloma, ele pode ocorrer, né, principalmente em felinos, é o animal doméstico com maior problema de fecaloma, embora que os cães também desenvolvam e outros animais quadros de fecaloma, mas principalmente os felinos, em virtude de vários fatores. Os felinos, eles desenvolvem muito quadro de fecaloma em virtude principalmente de pelos, que não seria tanto a formação de pilobenzoar, tá? Que seria a formação de bolas de pelo, mas sim a formação de fezes com pelo, dificultando assim com que o animal consiga eliminar essas fezes. Aí também vem outros fatores, como diminuição da ingestão de água, já que os felinos bebem, tem a característica de beber pouca água, excesso de fibra, o desequilíbrio de fibra na alimentação desse animal, tá? Outra dificuldade que existe, outro problema que existe também quanto à questão desses fecalomas, da criação dos fecalomas, são caixas higiênicas sujas. Por quê? Porque aquela caixinha onde fica a areia que o gato vai ali urinar, defecar, o gato ele é bastante higiênico. Então, por ele ter a característica de cavar o buraquinho, a areia, para enterrar suas fezes, se a caixa de areia estiver suja, ele não vai lá para cavar e, consequentemente, ele retém essas fezes. E essa retenção dessas fezes vai fazendo com que crie-se os fecalomas. Tá? Outra dificuldade, outro problema que existe, animais obesos podem ter predisposição da criação do fecaloma. Animais que não praticam exercício ou que tenham problemas neuromusculares também podem ter quadros de fecaloma. Pacientes que tiveram problema de atropelamento, né, de acidentes a nível de pelve, também pode ter quadros de fecaloma. Então tudo isso aí faz com que esses animais, principalmente os felinos, apresentem esse quadro. O importante é, quando você observar que o seu gato não está fazendo cocô, né, defecando, procure imediatamente o médico veterinário. Ele vai fazer exames, que seja exames de imagem, que seja ultrassonografia ou principalmente o exame de raio-x, onde vai detectar aí, visualizar a formação do fecaloma, e ele lança a mão de qual tratamento ele vai fazer. Se vai ser um tratamento medicamentoso, através de lavagem intestinal, através de que seriam os enemas, através de medicações orais, ou se vai ter a necessidade de fazer uma cirurgia para remoção desses fecalomas e, consequentemente, posterior a isso, fazer um tratamento medicamentoso para que não ocorra a recidiva, né, a volta desses fecalomas. Uma coisa, Geraldinho, que é importante a gente falar, inclusive eu acho que até a finalidade desse programa é ensinar as pessoas como prevenir a formação dos fecalomas. Eu acho que é importante a gente falar isso. Então manter sempre as caixas higiênicas limpas e com areias novas, utilizar a água, fazer com que o seu animal vai ingerir bastante água, fornecer rações
balanceadas para os seus felinos e principalmente fazer escovações diárias para remoção desses pelos mortos, já que uma das principais causas que existe da formação dos fecalomas é uma ingestão excessiva de pelos, já que os gatos têm a característica de fazer o banho de língua, como a gente chama, que é a higiene diária pessoal, onde ele consegue, através das lambeduras, já que a língua tem como fossem umas espinhazinhas, né? E faz com que ele fique preso ali e vai ingerir esse pelo morto que ele conseguiu lamber, fazendo com que crie as bolas de pelos estomacais, que causa bastante vômito, mas também que crie, quando vai saindo esse pelo pela parte digestiva, o animal cria a possibilidade de ter aí os fecalomas. Nessa hora aí da ingestão dos pelos, que dá para diferenciar entre o gato e o cachorro? O cachorro, ele lambe, tá? O cachorro, ele lambe pata principalmente, ele lambe pênis principalmente, vagina, né? Vulva, na verdade, os lábios vulvares. Porém, ele não tem a característica como o gato de lamber todo o pelo. O gato, ele lambe inclusive a cabeça, já que ele não consegue lamber a cabeça, ele passa a língua na pata e depois passa a mão na cabeça, fazendo assim a higiene. Então ele consegue praticamente lamber, ele tem uma desenvoltura, uma envergadura muito boa, ele consegue lamber praticamente todo o corpo. E consequentemente ele faz a ingestão desses pelos mortos, desses pelos que ele conseguiu remover do corpo. E no caso, tanto em gatos como em cachorros, qualquer raça, ela é predisposta a ter. Embora que as raças de pelos longos em felinos são as raças que mais apresentam essa característica de fecaloma ou de bolas de pelo. Como também animais idosos que não têm mais tanta desenvoltura, ou animais obesos que não conseguem fazer tanto essas lambeduras, também apresentam, porque os pelos começam a ficar mortos, criando aquelas bolas de pelo também no corpo do animal, e quando ele consegue ingerir algum pelo, aquele pelo, por ser longo, a fibra é longa, faz com que obstrua, né? Faz com que tenha essa maior dificuldade em ele eliminar esse pelo que está no intestino. Agora, os sintomas são imediatos e existe alguma situação que o nosso ouvinte possa resolver em casa, ou apareceu o sintoma, imediatamente procurar o médico? Apareceu o sintoma, imediatamente procura um profissional médico veterinário. Por quê? Porque essa agilidade que existe na procura do profissional onde faz toda a diferença se o animal vai necessitar ser cirurgiado ou não. Quanto mais você tenta resolver o problema em casa, mais existe a possibilidade desse animal ser submetido a uma cirurgia, já que a tendência é que os fecalomas eles vão se desenvolvendo ao longo de vários dias. O animal pode até ter a dificuldade de defecar hoje e as fezes ficarem retidas, porém ele só vai apresentar o quadro de fecaloma com vários dias, com praticamente muitas vezes até alguns meses que você observou esse problema. E aí tem riscos? Qual o risco da insistência dos sintomas? Os riscos principalmente é de óbito. O risco principal é já que o animal vai ficar ali sem conseguir defecar ou fica com uma diarreazinha, porque quando o fecaloma se cria, muitas vezes as fezes líquidas passam pela lateral entre o fecaloma e a parede do intestino e, consequentemente, vai ficar ali com um pouco de diarreia. Mas o animal fica sentindo dor, fica com aquela barriga grandona, fica sempre curvado na caixinha, como se quisesse defecar e não conseguisse. Então isso daí vai apresentar característica de vômito, e isso daí é importante procurar um profissional. Por quê? Porque várias outras doenças também têm essa sintomatologia. Por exemplo, animal obstruído, né, com uretra, felinos com uretra obstruída, que fica sem conseguir urinar, ele também apresenta essas mesmas características, né, que o animal com fecaloma apresenta.
Então é importante fazer o exame, fazer os exames necessários para você conseguir diferenciar. É comum que nesses casos que o senhor está falando aí, o animal fique mais quieto, fique ali mais reservado também, por causa dos sintomas? Isso, fica quieto, fica sem querer comer, vai ficar isolado, muitas vezes sentindo dor quando o proprietário o dono vai querer pegar nesse animal, que pega no abdômen, tem aquele abdômen tenso, duro, grande, né? Ele sentindo dor. Isso daí já desperta para que você procure o auxílio de um profissional. Muito bem, aqui no nosso WhatsApp 992053030, 992053030, tem perguntas dos nossos ouvintes. Bom dia, meu gato toda vez que sai fora de casa, ele come mato. Por que será? Olha, o gato ele come mato por alguns fatores, tá? Um fator seria por desequilíbrio de fibra na alimentação. Mas a maioria das vezes em felinos, ele come o mato na intenção do mato irritar o estômago e ele vomitar os pelos que estão no estômago. Tem uma relação com fecaloma também ou não? Pode ter uma relação com fecaloma, né? Já que uma das origens do fecaloma são pelos. Então o gato ele tem essa característica a bola de pelo tá muitas vezes ali irritando o estômago dele e ele vai comer o mato na intenção desse mato, da plantinha, irritar o estômago dele e fazer com que ele vomite e, com isso, elimine as bolas de pelo que estavam ali acumuladas no estômago. Então, nesse caso, seria uma saída natural do instinto do animal? Isso, é um instinto do animal. É ali quando ele tem algo incomodando no estômago, ele faz isso. Porém, também existe a questão de desequilíbrios de fibra na alimentação dele e ele está comendo matinho na intenção de ingerir fibra e ajudar na digestão dele, Geraldinho. Muito bem, tem mais perguntas aqui, 992053030, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Queria que você me respondesse. Eu tenho uma gata castrada e essa gata agora deu para mijar a casa inteira, marcando o território e faz xixi igual a gato. Eu moro no sítio e ela é do sítio, ela não é da rua. Então ela faz as necessidades dela nos terreiros. Mas ela agora deu para fazer xixi dentro de casa e marcando território. Nosso ouvinte Eugênia Batista, Dr. Robson vai responder agora. Com certeza ela está marcando território e com certeza aconteceu alguma coisa aí na sua casa. Ou chegou um gatinho novo, ou chegou uma pessoa nova na casa, ou tem algum gato ao redor da casa que está querendo entrar na casa e ela está delimitando o território para marcar e dizer que é ali quem manda é ela. Então pode ter sido introduzido, é muito comum quando introduzem outro animal no domicílio e ela fica marcando o território para dizer que ali quem manda é ela. Nosso ouvinte, Dr. Vander, aqui do Check-up no rádio, agora está na audiência aí do programa, está dizendo o seguinte: parabéns ao Dr. Robson pelo tema do fecaloma. Ele já tratou de forma bem sucedida, até mesmo prisão de ventre em um peixe. Eu queria que você contasse essa história aí. ele gosta de dizer isso. Grande abraço, meu irmão Vander. Realmente existe, os peixes betas, principalmente, eles têm essas características aí de apresentar as fezes retidas ou apresentar esses quadros, né? E foi um desafio na época de resolver um problema de um peixinho beta que estava com esse problema e a gente conseguiu resolver sim, com medicações e teve um sucesso, Geraldinho. E era um fecaloma também? Não era fecaloma, Não era? Na verdade eram fezes acumuladas aí, ele estava com dificuldade, ainda não tinha criado nem formado o fecaloma. Muito bem. Nosso ouvinte Marliette Lucena pergunta o seguinte: bom dia, Dr. Robson. Meu labrador está fazendo tratamento de calazar e há mais ou menos uns 8 dias ele começou com um sangramento no nariz, só por um lado. Pode ser do tratamento? Não é direto. Às vezes, quando vamos andar com eles, ou com ele, no caso, é que aparece aí o sangramento. Olha, o sangramento em si provavelmente é um vaso nasal que dilatou e rompeu.
O grande problema que existe na leishmaniose, né, no calazar, é que o calazar ele baixa muito as plaquetas do animal, fazendo com que quando ele tenha algum sangramento por qualquer parte do corpo, as plaquetas são responsáveis por fazer, vou falar no popular, por estancar o sangramento, tá? Consequentemente, quando as plaquetas estão muito baixas, faz com que o sangramento nasal aí ele se exacerbe. É interessante que você procure o profissional, médico veterinário que está tratando o seu animal, para que possa ser feito um hemograma e uma avaliação no paciente para ver se existe a necessidade de acrescentar alguma medicação para resolver aí esse problema de a possibilidade maior das baixas de plaqueta. Aí o profissional que está tratando é quem vai indicar o mais adequado tratamento para esse paciente. Outro ouvinte coloca aqui a seguinte situação: comida caseira pode causar fecaloma? Depende da alimentação que você está dando. Se for uma alimentação que a comida caseira seja desequilibrada na relação de fibra, pode sim fazer com que o animal apresente quadros de fecaloma. Muito bem, Dr. Robson Góes, médico veterinário, atende na Veteripet, na Clínica Veteripet aqui na cidade de Caicó, na Rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Telefone 3421-1263 ou então WhatsApp 99962-1907. Você pode conferir as informações e dicas também no Instagram, @Veteripet. Dr. Robson, obrigado e até a próxima sexta. Obrigado, Geraldinho. Só, Geraldinho, aproveitar a oportunidade aqui para manter os ouvintes atualizados. No programa passado a gente falou da questão da raiva, né, de uma pessoa que tinha sido mordida lá em Pernambuco. E infelizmente ela veio a óbito, tá? Com a questão da raiva. Então fica aí o alerta, fica aí os cuidados das vacinações dos seus animais contra raiva e desejar a todos um bom final de semana.